Quero também, nas mensagens iniciais, reafirmar o apoio do governo de São Paulo à proposta do governo Bolsonaro de prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial. Tenho sido crítico da carência de medidas do governo Bolsonaro diante da pandemia, mas sempre declarei e reafirmo aqui que apoiaremos todas as propostas que ajudem a diminuir as consequências econômicas e sociais desta crise, principalmente para os mais humildes e os mais pobres. O benefício de R$ 600 do chamado auxílio emergencial ajuda fundamentalmente os mais pobres, os desvalidos e os desempregados que precisam dessa ajuda para sobreviverem no período mais crítico da pandemia. São Paulo não faz e nem fará o jogo do quanto pior, melhor. A radicalização política não vai resolver os problemas da saúde no Brasil e nem os problemas da pobreza e da miséria. E todas as medidas que forem destinadas, como São Paulo vem fazendo, ao mobilizar recursos públicos e de doações privadas para a aquisição de 4 milhões de cestas do alimento solidário para a população de pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza, e se o governo federal agir na mesma linha, no mesmo sentido, terá o nosso apoio. Quero também reafirmar aqui a posição do governo de São Paulo, de que não somos contra manifestações. Entendemos manifestações como uma forma democrática da população assumir a sua posição, contra ou a favor. O que nós não apoiamos é agressão. São medidas que estabelecem a diferença entre a manifestação e a agressão. A manifestação dentro dos princípios democráticos e dentro do respeito ao cidadão, ao seu sexo, à sua posição, à sua religião, à sua origem, à sua condição, merecerão o nosso apoio e consideração. Medidas que proponham violência, discriminação, ou ações ofensivas e agressivas a quem quer que seja, não serão toleradas e admitidas pelo governo de São Paulo. Vale lembrar também que a orientação da saúde, seja em São Paulo ou em qualquer outra parte do país, é para que as pessoas fiquem em casa. Aglomerações, mesmo com pessoas usando máscaras, não são recomendadas pela saúde. O governo já entregou até ontem, 4 de junho, 977 novos respiradores para hospitais públicos do estado de São Paulo, sejam hospitais municipais ou estaduais. Os hospitais beneficiados estão na região metropolitana, na capital de São Paulo, no interior e no litoral do estado. Outros 700 respiradores serão entregues até o final da próxima semana, somando mais de 1.600 respiradores para a rede pública de saúde. Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto. O estado de São Paulo dobrou o número de leitos com UTI abertos desde o início da pandemia. Hoje já temos mais de 7.000 leitos de UTI no estado de São Paulo, em ações integradas com as prefeituras, notadamente a prefeitura da capital de São Paulo. 4.622 leitos foram ativados em menos de 2 meses, exclusivamente para enfrentar a Covid-19. E teremos mais 1.600 leitos de UTI disponíveis até 30 de julho. Aos que não se lembram, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, foi secretário estadual de Meio Ambiente e ontem nós tivemos os dados públicos oferecidos pela Secretaria de Meio Ambiente, onde São Paulo não tem desmatamento zero no estado de São Paulo, o que nos rendeu um elogio que muito nos orgulha da organização não governamental
SOS Mata Atlântica, pela postura que o governo do Estado de São Paulo tem no tratamento da questão ambiental. Como lembrou aqui o governador João Dória, hoje, dia 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, data estabelecida pela Convenção de Estocolmo, feito pela ONU em 1972. E queria aproveitar esta oportunidade, dizer que o município de São Paulo vai criar um memorial para todas as vítimas de coronavírus na cidade de São Paulo, lá no Parque do Carmo, plantando uma árvore para cada vida perdida aqui na cidade de São Paulo. Enquanto alguns governos comemoram o desmatamento e passam a mão na cabeça daqueles que promovem desmatamento, a cidade de São Paulo faz aqui a sua lembrança em relação a todas as pessoas que estão perdendo a vida por conta desta pandemia e plantando ainda mais árvores, contribuindo não para o desmatamento, mas para o reflorestamento do estado de São Paulo. Eu classifico o que aconteceu ontem como sensacionalismo barato. Lamentar que alguns parlamentares utilizem a sua prerrogativa constitucional de fiscalização para a exploração política. Aqueles que acreditam que a Terra é plana, que fazem pouco caso da democracia, que querem a volta do AI-5, utilizam o que muitas pessoas lutaram durante muitos anos para conquistar, que é um parlamento livre, independente e com poder de fiscalização. Toda a imprensa foi convidada a verificar e a visitar os hospitais municipais de campanha. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade, reforçar o convite para todas as redes que ainda não estiveram lá e refazer o convite para todas que já estiveram, para que voltem a fazer matéria sobre a situação do AMB ou do Pacaembu. Os leitos pagos pela Prefeitura de São Paulo são os leitos disponibilizados. A estrutura lá é uma estrutura para 1.800 leitos, dos quais a Prefeitura utiliza 900. Aliás, para ser mais exato, 887. É por esses 887 que a Prefeitura paga a organização social que foi contratada para poder cuidar das pessoas que lá estão. Nesse espaço já passaram 3.700 pessoas, das quais 2.800 já foram curadas. Foi com o hospital de campanha que nós passamos a atender a população com sintoma leve, que no início da pandemia nós dizíamos para voltar para casa e só voltar a procurar a rede pública se o sintoma se agravasse. Só que de sintoma leve para sintoma grave, poucos dias se passam e muitas vezes isso dificultava o tratamento da população. Essa pandemia só será enfrentada se a gente respeitar a área da saúde, o que foi completamente desrespeitado por aqueles parlamentares. Nós não vamos atravessar essa pandemia com a produção de vídeos para o WhatsApp e a produção de fake news. Esta semana o Brasil, infelizmente, alcançou a triste marca do terceiro país do mundo em número de óbitos do Covid-19. A cada minuto, um brasileiro perde a guerra para o vírus. 34.021 pessoas até hoje perderam suas vidas nesta pandemia. Temos hoje 325 mil pessoas em tratamento e se recuperando da doença. E a todas essas pessoas, o nosso desejo de plena recuperação. Nós já temos no Brasil 254.963 pessoas curadas da Covid-19, salvas pelo trabalho, dedicação e capacidade dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e paramédicos, além de fisioterapeutas. Embora o município tenha sido classificado na fase 2 do plano de retomada do governo do Estado, e inclusive ontem
assinamos os protocolos com os 2 primeiros setores que voltaram a funcionar hoje na cidade de São Paulo, o setor de concessionárias e vendas de veículos e o setor de escritórios. A quarentena continua aqui na cidade. O plano, inclusive, prevê que, se a gente não conseguir manter os índices na cidade de São Paulo, a cidade retrocede à fase 1. É importante as pessoas permanecerem utilizando máscara, evitando deslocamento desnecessário, a participação e envolvimento das pessoas, junto com todas as ações que o poder público está desenvolvendo, como a ampliação do número de leitos de UTI, que vai fazer com que o município passe depois para a fase 3, 4 e 5. Então é importante relembrar isso, a cidade continua em quarentena e as pessoas precisam continuar a evitar a aglomeração, evitar a circulação desnecessária, continuar a utilizar máscara, continuar a ter todos os cuidados de higiene que nós aprendemos a ter por conta desta pandemia. A principal plataforma do governo, no que tange à saúde, ao trabalho dos profissionais da saúde, é deixar que nenhuma pessoa fique sem atendimento no nosso estado. Ao longo de mais de 2 meses, um trabalho crescente de novos leitos possibilitou com que a gente chegasse a esse número anunciado hoje. Nós estamos agora com quase 1.000 respiradores nas últimas semanas distribuídos aqui no estado de São Paulo. Prioritariamente aonde a taxa de ocupação era mais alta, aonde esse respirador pode se tornar um leito funcional de forma mais ágil e fundamentalmente com um conceito regional, um conceito da subdivisão aqui da região metropolitana, a qual nós apresentamos na última quarta-feira a necessidade de aumento dessa capacidade hospitalar para poder avançar para a próxima fase do Plano São Paulo, poder fazer a sua flexibilização. Esse trabalho foi feito em toda a região metropolitana e de forma efetiva. São Paulo delimitou qual era a sua meta e está junto com os prefeitos cumprindo essa meta, dando segurança para a população nessa flexibilização. Nós vamos consolidar um crescimento de quase 70% do número de respiradores para a próxima semana, o que vai possibilitar passos importantes também para todo o estado de São Paulo. Com isso, já superamos a marca de 7.000 leitos no estado de São Paulo, uma capacidade hospitalar fortalecida, chegando exatamente a 7.122 leitos de UTI no nosso estado, dando uma segurança em um momento de retomada consciente da economia, em um momento também em que a capacidade hospitalar estabelecida se encontra em um nível dentro dos parâmetros estabelecidos pela ciência e pela saúde. Nós tivemos reuniões muito construtivas com os prefeitos nos últimos dias, mas reuniões sobre consistências de dados. E o dado oficial que será utilizado é o dado que está no censo Covid. Esta resolução republicada reforça a importância dos hospitais públicos e privados passarem suas informações em tempo real com relação a todas as internações em leitos Covid. Todo o detalhe está na resolução, mas fica aqui o reforço. A Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria de Governo, reforçará também a fiscalização e a auditoria e também a aplicação de multas, caso essas informações não sejam passadas. Mas mais importante que isso é o nosso espírito de solidariedade. Quanto mais informações, quanto mais dados nós tivermos, mais poderemos fazer uma gestão efetiva dessa pandemia. Então, fica o reforço para que todos conheçam, publiquem, disseminem esse pedido da resolução SS 79, para que todos possamos ter os dados corretos em tempo real para fazer a gestão da pandemia.